Paz do Senhor, Jones. Deus abençoe a tua vida, a tua família aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aqui em viagem ainda. E Deus é bom. Deus é bom demais. Na quarta-feira a gente não conseguiu falar, mas hoje nós vamos dar seguimento aqui ao nosso assunto de intercessão, né? Que é sempre bom a gente não perder o ritmo da palavra, do estudo, da meditação. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Dona Celeste, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Amém? Então, nós vamos orar, pedir para que o Senhor venha nos abençoar, venha falar conosco. Que hoje nós vamos falar sobre um assunto bem específico, né? A ideia que veio no meu coração aqui é falar de algo específico que todos nós passamos, né? Todos nós passamos por uma situação dessa e nós precisamos evitar esse tipo de situação na nossa casa, na nossa vida, na família principalmente, né? Que são os dardos inflamados, ou as setas, né? Nós precisamos estudar sobre isso, ver o que a palavra de Deus fala sobre essa ação do inimigo para tentar nos derrubar, né? Então nós vamos falar sobre isso aqui, vamos ler alguns textos e que o Senhor fale conosco de maneira poderosa. Pai, nós queremos consagrar a nossa vida, o nosso tempo, esse espaço virtual, esse espaço físico nas tuas mãos. Eu imploro o sangue do Cordeiro e a tua presença durante o tempo da ministração da tua palavra. Queremos, Pai, ouvir a tua voz. Não queremos ouvir a voz de uma pessoa, ideias humanas, nem experiências humanas. Nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Então abre os nossos ouvidos e fala conosco, Pai, porque só o Senhor é o nosso mestre, só o Senhor é aquele que nos ensina. Cobre, Senhor, cada um de nós com o sangue do Cordeiro. E opera, Senhor, nessa noite a revelação que nós precisamos para termos vitória em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, meu querido, minha querida. Nós vamos falar hoje sobre o intercessor e os dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, essa noite, vamos meditar um pouco sobre esse texto. A Bíblia diz que nós precisamos combater o bom combate da fé. Precisamos entrar em combate, porque nós estamos numa guerra. E uma coisa que eu aprendi na palavra, na vida da igreja, é que todos nós estamos em guerra, né? E a gente precisa só decidir se nessa batalha nós vamos apanhar ou nós vamos bater. Se nós vamos avançar ou nós vamos recuar. É uma decisão que cada um de nós precisa tomar. E hoje nós vamos falar de uma estratégia de guerra que o inimigo utiliza bastante com as pessoas, conosco, com todas as pessoas que ele pode atingir, que são os dardos inflamados do maligno. Paulo está dizendo, ele está falando aqui em Efésios capítulo 6, ele está descrevendo as peças de uma armadura. Ele está descrevendo as peças de uma armadura essa utilizada para o combate espiritual, né? A nossa guerra é espiritual e nós precisamos da armadura. E no meio da descrição dessa armadura, ele fala do armamento também. Ele fala da espada do Espírito e fala do escudo da fé. O escudo da fé, ele é usado, utilizado para proteção pessoal. O escudo é utilizado para proteção pessoal. Essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar.
O escudo, ele precisa me proteger. Então, quando eu estou em combate, eu preciso lembrar que a primeira pessoa que precisa se proteger do ataque do inimigo sou eu mesmo. Antes de eu defender outras pessoas, eu preciso defender a minha vida. Eu preciso defender a minha integridade pessoal, preciso defender a minha fé, preciso defender os meus valores. Eu preciso me defender. Então, a defesa, ela é importante no combate espiritual. E Paulo está dizendo, embraçando sempre o escudo da fé. Ou seja, a autodefesa, ela tem que acontecer em todo o tempo. Ela não pode acontecer em um tempo e depois de outro tempo a gente vai pegar o escudo de novo, passou um mês, passou 3 dias, passou uma semana. Não. Embraçando sempre o escudo da fé. Ou seja, eu preciso de uma proteção pessoal em todo o tempo, porque o ataque que a gente sofre é em todo o tempo. Satanás não vai dar trégua. Os demônios não dão trégua. As pessoas não dão trégua. O mundo também não dá trégua. São as dimensões da nossa guerra. E nós precisamos de defesa pessoal 24 horas por dia. Por isso nós precisamos compreender essa peça da armadura que é o escudo da fé. O escudo da fé é para você utilizar todo o tempo. Você não pode tentar defender outra pessoa sem primeiro se defender. Porque se você se colocar na frente do inimigo para defender outra pessoa e você não estiver portando o escudo da fé, embraçando o escudo da fé, você será atingido. Você vai ser atingido pelas setas, pelos dardos, pela estratégia que o inimigo ia utilizar para acertar aquela pessoa que você está tentando defender. Você está tentando defender uma pessoa, você é um intercessor. Você está tentando proteger essa pessoa, mas a primeira pessoa que precisa ser protegida é você mesmo. A primeira pessoa que precisa ser protegida sou eu mesmo. Eu não posso esperar que outra pessoa me proteja. Apesar de ter pessoas que nos abençoam, que oram, mas o escudo da fé, ele é utilizado para me proteger. Não é utilizado para proteger outras pessoas. Eu posso lutar a guerra de outras pessoas, fazer guerra por outras pessoas, mas a primeira dimensão da batalha é a dimensão pessoal. Eu preciso me proteger. Porque se eu não me protejo, irmão, eu acabo me expondo, eu estou sem proteção alguma de maneira pessoal e o diabo vai utilizar uma estratégia chamada dardos inflamados do maligno, dardos inflamados ou flechas de fogo, flechas flamejantes. Então, o escudo da fé é uma arma poderosa para autoproteção. Nós precisamos entender essa base. O escudo da fé é para te proteger. É para que você coloque no seu braço e que você levante para apagar os dardos que o inimigo joga sobre a tua vida. O escudo da fé não é uma pessoa. O escudo da fé não é um intercessor. O escudo da fé é algo, é uma peça da tua armadura, é um armamento de defesa e é uma defesa pessoal. Eu preciso me proteger, irmão. Você precisa se proteger. Um dos maiores erros que acontecem com intercessores é que eles esquecem de se proteger. Esquecem que eles precisam viver para fazer combate mais um dia. Eles precisam viver, eles precisam estar bem, eles precisam estar inteiros, a sua fé tem que estar plena, né? Eles esquecem disso porque eles se envolvem tanto com a batalha em relação a outras pessoas que esquecem de se proteger, que esquecem de ser renovados, esquecem de levantar o escudo da fé para se proteger. Então eu, como intercessor da minha esposa, por exemplo, eu preciso me proteger. Eu preciso ter a minha vida protegida pelo meu escudo. Eu não posso esperar isso de qualquer outra pessoa. Eu não posso esperar isso da igreja, do pastor,
ou de qualquer intercessor, eu preciso ter o meu escudo. É lógico que a igreja, o pastor e os intercessores são importantes, mas eu não posso viver sem o escudo. Eu não posso viver sem o escudo, porque as setas, elas são lançadas em direção à nossa vida e nós precisamos apagar essas setas utilizando essa arma poderosa. Por que Paulo fala escudo da fé? Por que ele fala sobre isso? Primeiro, é que o escudo era uma arma utilizada no tempo do Império Romano para se proteger de várias coisas, né? O escudo, ele era uma peça que poderia ser de bronze, poderia ser de latão, poderia ser de ouro, poderia ser de prata, poderia ser de qualquer metal, ou até de madeira, né? Alguns escudos eram feitos de madeira, mas ele está falando a respeito de um tipo de escudo que apaga o fogo. O escudo da fé, ele apaga o fogo que está em um dardo, em uma flecha, né? A palavra grega é a palavra flecha, seta, uma seta inflamada. Agora, como que um escudo pode apagar o fogo de uma seta? Se alguém lança uma seta e eu tenho um escudo de madeira e essa seta está pegando fogo, então quando essa seta atinge o escudo de madeira, a madeira vai pegar fogo, porque a madeira é inflamável. Mas ele está dizendo a respeito de uma estratégia do exército romano, que era colocar uma capa ao redor daquele escudo, uma capa de couro. E aquela forração de couro que ficava do lado de fora do escudo, ela era molhada. Então eles colocavam água, eles encharcavam de água o escudo, e quando o inimigo lançava setas, ou flechas, ou dardos com fogo, assim que o dardo atingia o escudo, o fogo se apagava. É lógico que a estratégia do inimigo não era apenas lançar um dardo, não é apenas lançar uma flecha para que a flecha perfurasse e atingisse algum órgão do soldado ou que matasse o soldado. Não, ele tinha que causar o maior dano possível e esse dano tinha que ser o maior tempo possível, né? Então imagina, se uma pessoa é atingida por uma flecha, ela pode continuar combatendo, dependendo do lugar onde essa flecha pegar, ela pode ainda continuar combatendo, mas se essa flecha tiver fogo, essa pessoa pode ficar inutilizada, porque o fogo, ele faz um dano muito maior, ele causa uma dor muito maior e por muito mais tempo. Então um dardo inflamado é um dardo que é colocado na ponta dele, ali na ponta onde a ponta é usada para perfurar o alvo, né? Nessa ponta é utilizada uma estopa, né? Ou um pouco de piche, ou um pouco de algum combustível, e esse combustível ele era aceso, e o soldado ele atirava a flecha com aquele combustível que não se apagava por ser um combustível, algo inflamável na ponta da flecha, e a flecha era atirada à distância, né? E aí você já tem uma questão importante, que o inimigo, ele quer causar na nossa vida o maior dano possível, ele quer causar na nossa vida a maior dor possível. O dardo inflamado do maligno, ele não é apenas um dardo, ele é um dardo que atinge a pessoa e que causa um dano por muito mais tempo. Ou seja, esse dano ele vai se perpetuar durante um tempo, né? Ele pode se perpetuar durante uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano. Não sei se você já teve alguma parte do seu corpo queimada, mas demora para reconstituir, para cicatrizar. Então o inimigo, ele não apenas lança uma flecha, mas ele lança uma flecha com fogo na ponta, né? Os dardos inflamados do maligno servem para inutilizar a tua intercessão, para inutilizar a tua energia, a tua força de combate
de modo que você fique um tempo maior sem orar, sem interceder, sem fazer o seu combate pela sua família. Então, o dardo inflamado do maligno, ele era utilizado, o dardo inflamado, ele era utilizado para destruir, né, o inimigo durante um tempo. O inimigo ficaria completamente inutilizado, o soldado, no caso, por um tempo maior. Então, o diabo, ele usa essa estratégia, o dardo inflamado. Mas o que é esse dardo inflamado, pastor? Será que ele é um dardo físico? Será que alguém, né, endemoniado, alguém influenciado pelo diabo, vai pegar uma flecha, um arco, vai colocar fogo e vai jogar no meu corpo? Não. Os dardos inflamados do maligno, eles não são físicos, eles são espirituais. Por isso eles são mais perigosos do que os dardos físicos. Porque os dardos físicos você consegue enxergar, né? Quando alguém está atirando contra você, você com certeza vai conseguir enxergar, principalmente se ele estiver pegando fogo. Ele vai soltar um rastro de fumaça. Mas o maligno não, porque o maligno é um espírito. Os demônios são espíritos. E eles atuam na vida de um filho de Deus, utilizando os dardos inflamados. Por quê? Porque eles não conseguem chegar perto, não conseguem se aproximar. Dardo inflamado só é utilizado para quem está longe. Ou seja, a pessoa atira de longe para tentar acertar o seu alvo, tentar acertar o inimigo. Então, quando você está totalmente coberto pela armadura de Deus e você está posicionado, principalmente com o capacete da salvação, você está totalmente protegido e você está pronto para o combate, com o armamento em mãos. O inimigo, ele só pode fazer uma coisa nessa hora, é lançar os dardos inflamados à distância. Ele não pode se aproximar de você, você está com uma espada na mão. Ele não pode tocar em você, porque você está recoberto com a armadura de Deus, né? E você também tem o escudo da fé. Então o inimigo, ele vai lançar os dardos. E Paulo está dizendo que o escudo da fé pode apagar todos os dardos do maligno. Todos. Ele não apaga apenas alguns dardos, ele apaga todos os dardos. Então, cada vez que o diabo lança um dardo inflamado, cada vez que ele lança uma flecha incandescente na tua direção, quando você utiliza o escudo da fé, todos eles são apagados. E isso me lembra que para que eu possa embraçar sempre o escudo da fé para apagar todos os dardos do maligno, eu preciso ter um estilo de vida pessoal aonde eu vou estar sempre pronto para apagar os dardos inflamados, porque eles podem vir em diversos contextos da minha vida. Pode vir dentro de casa, pode vir no meu trabalho, pode vir no ônibus, pode vir no trânsito, pode vir em qualquer lugar. Dardo inflamado, ele pode vir a qualquer hora do dia, da noite, não importa se é Natal, se é Ano Novo, se é aniversário, se é casamento, se eu estou de férias, não importa se eu estou trabalhando, não importa qual contexto eu estou vivendo. Os dardos inflamados do maligno, eles podem vir a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer ocasião. É por isso que eu preciso ter uma mentalidade transformada, para que eu possa estar preparado. O escudo, ele aponta para uma preparação, para um planejamento. Eu não posso sair de casa sem o meu escudo e eu não posso ficar em casa sem o meu escudo. Eu tenho que embraçar o escudo 24 horas por dia. Eu preciso manter o escudo da fé preparado 24 horas por dia e eu preciso também estar preparado mentalmente para discernir quando um dardo é lançado sobre a minha vida, porque só então eu posso apagar esse dardo inflamado. Então eu preciso discernir quando é um dardo e quando não é um dardo. Eu preciso discernir quando é o inimigo atacando e quando não é o inimigo atacando. Eu preciso ter esse hábito. É um estilo de vida.
né? Eu preciso compreender que eu estou em combate, não é apenas na igreja, não é apenas no congresso, não é apenas em um seminário, não é apenas em uma live. Eu estou em guerra 24 horas por dia. Eu posso estar dormindo, o diabo está lançando uma seta na minha mente. Eu posso estar dormindo, o diabo lança uma seta na mente da minha esposa. Eu posso estar dormindo e o diabo lança setas em várias dimensões da minha vida. Eu preciso embraçar sempre o escudo da fé. Por quê? Porque quando você discerne o que é um dardo do que não é um dardo, você consegue ter vitória. Você não é atingido por um dardo inflamado. E um dardo inflamado pode fazer você perder muito tempo, pode fazer você ficar muito tempo prostrado, se recuperando desse dardo. Cada dardo inflamado pode trazer semanas, meses, dias, onde a pessoa fica mal, fica ruim, né? Ela pode adoecer, ela pode ficar depressiva, pode ficar ansiosa, pode ficar irritada, ela pode perder o emprego, ela pode perder coisas. Por quê? Porque ela foi atingida por um dardo inflamado do maligno. Quando você tem esse discernimento, você evita muita dor de cabeça, você evita uma série de situações na tua casa, na tua família, na igreja ou no seu trabalho. Você evita, irmão, porque o diabo, o trabalho dele é lançar os dardos, porque nós estamos em guerra, não tem como a gente fugir da guerra, a gente tem que se posicionar e se proteger, amém? Então, é importante compreender e discernir qual é o dardo que o diabo está lançando, e quando ele está lançando e quando ele não está lançando. Então eu separei aqui alguns textos para que a gente tenha um pouco de clareza sobre o que é um dardo, que pode ser um dardo lançado pelo inimigo. A primeira coisa que eu tenho que falar é que a maioria dos dardos que o inimigo lança, ele lança na mente. O inimigo lança os dardos inflamados e ele mira a nossa cabeça, ele mira a mente, os pensamentos, os sentimentos, aquilo que nós pensamos. É aqui o alvo do inimigo. O inimigo tem o alvo de lançar o dardo dentro da nossa mente e ele vai utilizar alguns mecanismos, principalmente o que entra nas nossas orelhas ou aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Os dardos inflamados, eles acontecem na dimensão dos pensamentos, então nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Por isso o escudo da fé é importante. A fé, na palavra, é utilizada para muitas coisas. A fé é utilizada para conquistar, a fé é utilizada para conceber, ter filho, a fé é utilizada para vencer reinos, né? Para vencer combates. Mas aqui a fé está sendo utilizada para autoproteção, proteção pessoal, proteção individual, né? Então a fé, ela também está na nossa mente, né? No nosso espírito. Nós precisamos embraçar o escudo da fé. 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11 diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que eu tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O primeiro dardo que eu quero destacar aqui é o dardo da ofensa, o dardo da mágoa, o dardo do ressentimento. Paulo está dizendo assim: a quem vocês perdoarem, eu também vou perdoar. Se vocês perdoarem alguma coisa aí na igreja de Corinto, eu também vou perdoar. Amém? O que ele está fazendo? Ele está levantando um escudo, ele está levantando uma proteção. O perdão é um armamento poderoso contra os ardis de Satanás. Satanás, ele usa muito o dardo da ofensa, o que as pessoas falam, o que as pessoas publicam, o que as pessoas escrevem, o que as pessoas comentam, o que elas fazem contra nós,
ou que elas não fazem. Não me ligam, não me visitam, não estão nem aí comigo, me ignoram. Esse tipo de coisa. Então isso pode gerar material para que o diabo lance a ofensa no coração de uma pessoa. Então vem um dardo inflamado e ofende. A pessoa fica ferida, ela fica magoada, ela fica ressentida, ela fica machucada, né? Então ela não consegue compreender como que ele diz que me ama se ele não liga para mim, como que ele diz que ele me ama se ele fez isso comigo, se ele não fez isso comigo, como que ela diz que me ama, sendo que ela também faz uma série de coisas que me machucam. Então o perdão é uma maneira tremenda que Paulo está ensinando, uma maneira tremenda de acabar com o dardo inflamado da ofensa. Quando você for ofendido, você precisa perdoar imediatamente. Você não pode esperar que o fogo desse dardo inflamado comece a se alastrar dentro do teu coração. Porque o processo desse dardo é muito simples. Ele atinge a pessoa, ela sente a ferida, ela sente aquela palavra que foi lançada, aquela ofensa que foi feita contra ela, e aquilo começa a criar corpo dentro da mente, dentro das emoções. E aquela ofensa começa a aumentar, 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 até o momento em que a pessoa está completamente tomada por uma doença emocional, ou por uma doença física, ou por uma doença espiritual, porque ela está sem proteção alguma. O dardo inflamado entrou na vida dela, né? Então, o que Paulo está falando? Se vocês perdoarem alguém, eu também perdoo. Eu não vou vacilar diante dos ardis do inimigo. O inimigo, ele utiliza a ofensa das pessoas contra outras pessoas para inflamar o coração dessas pessoas. Por isso, Paulo, para proteger a igreja, ele está dizendo, se vocês perdoarem alguém aí na igreja, eu também vou perdoar. Porque eu não posso dar margem para o diabo. Muitas pessoas falam assim, poxa pastor, mas eu vou perdoar alguém, eu vou isentar essa pessoa de culpa, eu vou rasgar a nota promissória que essa pessoa está me devendo, eu vou fazer isso, mas ela não merece. A questão, meu querido, minha querida, não é a pessoa que te ofendeu. A questão não é essa, a questão não é a pessoa, não tem a ver com a pessoa que te ofendeu. Tem a ver com o dardo que o inimigo está lançando no teu coração, utilizando essa questão. Ele vai usar isso como material para lançar os pensamentos de revolta, os pensamentos de ira, os pensamentos de tristeza dentro do coração da pessoa. São dardos inflamados. Paulo fala assim, eu não vou nem deixar isso acontecer. Eu não vou deixar isso tomar forma dentro do meu coração. Eu não vou deixar com que o que essa pessoa falou, o que ela fez ou deixou de fazer, não importa o que seja, eu preciso me proteger, eu preciso levantar um escudo da fé para me proteger. Então eu não posso deixar Satanás levar vantagem sobre a minha vida, para que eu não perca a vantagem que eu tenho sobre ele. Eu já estou perdoando logo de cara. Então eu preciso perdoar imediatamente a ofensa. Eu não posso deixar a ofensa virar um dardo inflamado no meu coração, né? Você já viu o fogo? Ele começa pequeno. O fogo começa pequeno, mas uma pequena centelha, uma pequena faísca pode incendiar uma grande mata, pode incendiar uma casa inteira, pode incendiar um carro. Uma faísca dentro do motor do carro pode incendiar o carro inteiro. Uma faísca na beira da estrada pode incendiar toda uma floresta inteira, pode acabar com muitas árvores. Então, enquanto é uma faísca, você ainda tem condições de apagar. Enquanto é uma faísca, você tem condições de levantar o escudo e está molhado com a água é a palavra de Deus, e você levanta a palavra de Deus e fala assim, eu perdoo. Você apagou, né, um possível incêndio, você apagou um possível dano muito maior na tua vida. Então é muito importante que você perdoe imediatamente.
Não deixa isso virar um problema. Não deixa isso virar um pensamento constante na tua mente, pensamento de morte, pensamento de revolta, pensamento de mágoa. A dor, quando você lembra daquilo, vai revelar para você se aquilo foi tratado ou não. Você lembra daquela ofensa, mas ela não vai doer. Ela não vai gerar essa ira, não vai gerar essa vontade de falar um monte de coisa, de se vingar, ou uma tristeza. Então é importante a gente perdoar, porque o dardo da ofensa, ele é lançado sobre a mente da pessoa quando ela é ofendida. Então vamos separar bem as coisas, meu querido. Pessoas machucam pessoas. Pessoas traem as pessoas. Pessoas abandonam as pessoas. Isso acontece. Isso vai continuar acontecendo. O próprio apóstolo Pedro falou: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão por dia, né, pela mesma ofensa? Até 7 vezes? Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7 por dia. Por quê? Porque pessoas ferem as pessoas. As pessoas ferem as pessoas. Isso é um fato. Agora, o que Satanás faz? Ele pega esse fato, essas ofensas que as pessoas fazem umas com as outras, e lança o dardo na sequência. Isso é uma ação maligna. E aquilo que poderia ser uma pequena faísca que facilmente se apaga, se torna um grande incêndio. E a pessoa fica 3, 4, 10 anos rompida com a outra pessoa, e a família ela vai se desfazendo, se dividindo. O marido vai para um lado, a esposa vai para o outro lado, e eles não se falam, deixam de se comunicar. Por quê? Porque o dardo, ele foi lançado no coração, foi lançado na mente daquela pessoa. E aí aquilo que era uma ofensa, que deveria ter sido perdoado, que deveria ser um copo d'água, vira uma tempestade. Satanás potencializa isso com o dardo inflamado. Então é importante seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Se vocês perdoaram alguém, eu também perdoo. Não vou ignorar que Satanás entra no processo da ofensa. Satanás, ele se aproveita que as pessoas machucam as pessoas. Ele se aproveita disso. Amém? Então, lembra disso, né? O escudo é para tua proteção. É você que está se protegendo. Eu protejo a mim mesmo e você protege a você. Eu uso o escudo da fé que Deus me deu para me proteger e você usa para se proteger. É importante que você se proteja, meu querido. Amém? Ah, mas foi o fulano. Lógico, as pessoas que mais nos magoam são as pessoas mais próximas, são as pessoas que têm acesso ao nosso coração. As pessoas que mais confiamos, as pessoas que nós esperamos que elas sejam pessoas que vão agir de uma determinada maneira, porque é natural que ajam dessa maneira, e elas não atuam dessa maneira. E aí vem a decepção. Então, é importante, meu irmão, você perdoar imediatamente por causa da revelação do dardo inflamado. Outro dardo inflamado que o inimigo utiliza é o dardo da semente maligna. Mateus 13, 24, 25 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Olha só, esse dardo é um dardo que ele inflama de maneira paulatina, ou seja, devagar. Não é aquele dardo inflamado que você sente, que você está inflamado, que você está magoado, ferido. Não, esse é um dardo do joio, é o dardo da semente maligna. É o dardo que vai demorar para inflamar, para incapacitar o soldado. É um dardo que entra quando o soldado não percebe. Então, o joio, a semente de joio, ela veio enquanto os homens dormiam, enquanto aqueles que deveriam vigiar estavam dormindo. Essas pessoas dormiram. Por isso o inimigo veio e lançou
a semente, lançou aquela semente, e a semente vai brotar e crescer, e ela uma hora vai inflamar, e aí vai se perceber que tem uma plantação estranha no meio da plantação do trigo, uma plantação venenosa, uma plantação inútil, uma plantação que pode trazer morte e não vida, que é o joio, que é tóxica. O joio é tóxico. Você não pode comer joio, você não pode transformar em farinha e fazer pão, porque senão você morre. Então, outro dardo inflamado do maligno é a semente do joio. E quando o inimigo consegue colocar essa semente, essa pequena fagulha, ela tem um tempo maior para se transformar num grande incêndio. E aí você começa um projeto tremendo, você começa a plantar boas sementes, você começa a lançar boas palavras, você começa a profetizar, né? E aquelas profecias, elas estão semeadas no seu campo e no tempo correto elas vão acontecer. O inimigo vem e lança a péssima semente, a semente demoníaca, que são profecias malditas, são palavras que parecem com palavras de trigo, mas são palavras de joio, palavras carregadas de inveja, carregadas de ciúme, carregadas de rancor, carregadas de ira, carregadas de uma série de situações, e elas são lançadas no mesmo campo que você lançou. Então, a semente é a palavra, e a palavra ela vai brotar, vai germinar, e ela vai dar os seus frutos no tempo certo. Então, esse dardo, ele é um dardo terrível. Nós precisamos vigiar em todo o tempo. Qual que é a solução para que esse dardo não entre na minha família, na minha vida? Eu preciso estar em vigilância. Quando Jesus está dizendo que eles dormiram, significa que eles deixaram de vigiar, deixaram de prestar atenção, deixaram de estar alertas, deixaram de estar vigilantes. Eles deixaram de ter discernimento. E quando você deixa de ter discernimento, o inimigo vem e planta uma semente. Ele faz porque você não está protegendo. Você e eu não estamos protegendo a nossa vida. Então Satanás lança alguma semente. Lança alguma semente de heresia. Lança alguma semente que parece a palavra, mas não é a palavra, é um veneno. Ele lança uma profecia que é falsa, um ensinamento que é falso no coração, e aquela semente ela começa a germinar porque eu não apaguei ela, eu não estava vigilante com aquele ensino. Por isso a importância da vigilância. Esse dardo ele pode ser resolvido quando nós começamos a filtrar aquilo que nós estamos recebendo, não é? Então, por exemplo, hoje você está ouvindo uma pessoa, um cidadão, que sou eu aqui, falando algo da palavra de Deus no seu coração. Estou falando aqui, você está me ouvindo. Você precisa filtrar aquilo que você está ouvindo. Você precisa discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. O que não vem de Deus deve ser lançado fora. É o joio. É o joio, meu irmão. Então eu não posso receber uma profecia como se ela procedesse de Deus. Eu preciso julgar a profecia. Eu não posso receber um ensino como se ele procedesse de Deus. Eu preciso julgar o ensinamento. Eu não posso receber também uma pregação sem julgar a pregação. Eu preciso analisar. Eu preciso buscar a revelação de Deus. O que Deus falou. Não é o que o Renato falou, não é o que o Renato está dizendo, mas é aquilo que Deus está falando. O que é a revelação de Deus, o que o Pai quer me ensinar, o Pai Celestial quer me ensinar, é isso que eu preciso buscar. E aí eu vou evitar que o dardo do joio, o dardo da semente maligna entre no meu coração. Muita gente se decepciona com igrejas, se decepciona com mestres, com pastores, com apóstolos, profetas, porque eles não filtram aquilo que eles estão recebendo. A pessoa que está trazendo a palavra, a semente, ela é um ser humano passível de falar coisas
que não são a realidade de Deus. Pode ser uma experiência pessoal minha, que eu estou aqui expondo para você, mas você precisa filtrar o que você está ouvindo. Filtra, meu irmão. Busca na palavra para saber se essa palavra confere com o que está escrito. Fale com Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me dê a revelação, eu quero que o Senhor fale comigo. Toda vez que você entra em uma igreja, toda vez que você entra em uma live, toda vez que você vai ouvir uma palavra, é importante você orar. Por quê? Porque aí você não vai estar dormindo, sem vigilância, e o inimigo não vai conseguir semear uma semente ruim no teu coração. Amém? Então esse é um dardo que você pode evitar que ele entre na tua alma, né? Outro dardo, o dardo da irritação. Meu irmão, se tem uma coisa que a gente pode chamar de fogo, inflamação, ficar inflamado, né? É a irritação. A irritação é algo que deixa a gente mal. Então, 1 Samuel 1, versículo 4 em diante diz assim: no dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma dupla porção, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Aí, meu irmão, você tem aqui nitidamente o dardo da provocação, ou dardo da irritação, né? Você tem aqui duas mulheres. Você tinha Penina, que tinha filhos, e você tinha Ana, que não tinha filhos. Como a Penina tinha filhos, ela provocava a Ana, ela irritava a Ana, porque a Ana não tinha filhos. Então, isso fazia com que a Penina ficasse maior, numa posição mais elevada, mas porque o marido, Eucana, amava Ana e dava dupla porção para Ana, então Penina irritava ela toda vez que ia à casa do Senhor. Toda vez que ela subia para a casa do Senhor, a Penina ficava irritando, ficava provocando, ficava irritando, provocando. Você já percebeu que tem pessoas, meu querido, minha querida, que gostam de te irritar. Ou talvez elas não gostem de te irritar, mas elas te irritam. Talvez elas não façam isso porque elas gostem. Talvez elas façam isso porque elas têm inveja. Ou talvez elas façam isso porque elas não vão com a tua cara. Ou porque você é crente. Ou porque você é A, B ou C. E essa pessoa não foi com a tua cara, não foi com a tua condição. Então a pessoa começa a irritar. Ela quer tirar você do eixo. Ela quer trazer um problema emocional sobre a tua vida. O dardo da irritação é um dardo complicado. Isso acontece não no contexto exterior. Aqui nós estamos vendo uma família, né? Um homem que tinha duas esposas, e as esposas eram adversárias, né? Adversárias, eram rivais. A Bíblia chama Penina de rival de Ana. Então muitas vezes dentro de casa a gente pode enfrentar o mesmo problema dentro da família, e uma pessoa pode tentar irritar a outra pessoa dentro de casa, e os dardos do maligno aparecem, irmão. Aparecem porque o que deveria ser uma coisa simples de você resolver, simples de você lidar, porque você já tem maturidade, porque você já tem uma certa vivência, porque você tem um pensamento firme, deveria ser simples de resolver. Mas o que acontece? A gente cai, e esse tipo de dardo é um dardo que, pelo menos,
uma vez nós já caímos, ou duas, ou 1000 vezes nós já caímos. É aquela vez que deu aquela discussão dentro de casa, em que você perdeu o controle da sua boca e você saiu gritando. Talvez você até perdeu o controle do seu corpo e acabou jogando copo, chutando parede, chutando porta, saiu andando, né? Bateu a porta com violência, e aquela confusão fica parecendo um fogo, uma inflamação. Aquilo é resultado desse tipo de dardo, de uma pessoa que vai te irritando e vai te irritando. Tem uma hora que o limite aparece. Quando o limite aparece, meu irmão, porque você não apagou o dardo usando o escudo da fé, você acaba perdendo o controle dentro de casa. Você acaba discutindo, falando um monte de coisa que você não deveria falar. Não é? E Satanás, ele quer tirar palavras da nossa boca quando nós estamos irritados, quando nós estamos irados, nervosos. Né? Então, esse é um tipo de dardo muito comum, né? E muita gente fica mal depois que cai numa situação dessa. A Ana não comia, perdeu a fome, né? Ela chorava, porque ela estava profundamente irritada, irada, humilhada. Então aquela irritação, aquela provocação fazia efeito no coração dela. Todos os anos era assim. Não era um ano sim, um outro não, mas todos os anos. Todos os anos. Então, meu querido, minha querida, esse tipo de dardo, ele precisa ser tratado preventivamente. Você e eu não podemos mais cair na mesma vala, no mesmo buraco, na mesma estratégia e deixar com que esse dardo atinja o nosso coração, o nosso pensamento. Não é? Então, enquanto esse dardo estiver fazendo efeito, enquanto você estiver respondendo, eu estiver respondendo com irritação, com choro, falta de fome, eu deixo de me cuidar, eu perdi a fome, não quero saber, eu estou indo na casa de Deus, mas eu estou amargurado, irritado. Né? O dardo inflamado, irmão, vai continuar sendo utilizado, porque ele está funcionando. Quando que Satanás vai parar de usar esse dardo? Quando você o levantar, o escudo da fé. A vantagem de você levantar o escudo da fé é que aquele dardo, ele não vai ser mais eficaz, não vai mais atingir o teu coração, porque você agora consegue apagar ele antes que ele inflame a tua relação familiar, a tua família, antes que você fique tão irritado que da sua boca saiam palavras de maldição, que da sua boca saiam palavras de murmuração. Então esse dardo inflamado, ele é muito comum e ele é muito subestimado. As pessoas acabam não prestando atenção nesse tipo de dardo, né? O dardo da irritação. Então, meu querido, presta muita atenção nessa palavra, porque essa palavra ela vai servir para evitar que você sofra, que a tua esposa sofra, que os teus filhos sofram, que vocês, como família, sofram com muitas confusões, discussões, separações, divórcios, né, abandonos. Então a irritação ela tem esse alvo de destruir a família, de arrebentar o relacionamento. Né? O marido deixa de conversar com a esposa deixa de falar com o marido, porque vocês já estão irritados um com o outro. Então Satanás está atuando para destruir o teu casamento. É importante você se posicionar. O escudo da fé, ele pode apagar esse dardo e nós precisamos utilizá-lo. Amém? Outra coisa, outro dardo que é muito visto é o dardo do escândalo. 2 Coríntios 11, 29 diz assim: quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Não é? Então, existe um dardo que agora nós estamos vendo de maneira muito comum, que é o dardo do escândalo. Quando você
não entende porque tal pessoa que deveria ter um comportamento mais reto, né, mais cheio de valores, princípios, como que essa pessoa conseguiu fazer algo que você considera uma aberração, né? Olha, você rompeu com um valor moral, um princípio de Deus, né? E quando isso acontece, você se escandaliza, né? E a Bíblia fala sobre os escândalos. É necessário que venham escândalos, mas ai do homem por meio de quem vêm os escândalos, né? Jesus falou isso, ele falou, olha, seria melhor que se amarrasse uma pedra de moinho no pescoço desse homem e lançasse ele no fundo do mar. Seria melhor para ele do que o que vai acontecer com aquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos. Então, o escândalo também é um dardo terrível, meu irmão, né? Como que eu posso me proteger do dardo do escândalo? Eu não posso supor que as pessoas, que os homens são santos. Eu não posso supor isso, irmão. Todos nós somos passíveis de pecar. Todos nós, né? A Bíblia diz assim, se alguém disser que não peca, que não tem pecado, se faz mentiroso. A pessoa que fala que não peca, ela é uma mentirosa, né? A Bíblia fala sobre isso. Se você falar que você não tem pecado, você se faz mentiroso. Então, nós temos que seguir o que a palavra de Deus está dizendo. Eu não posso dizer que eu não tenho pecado, e você também não. Todos nós somos passíveis de queda. Qual a diferença? A diferença é que a queda, ela é fruto de um tropeço, e ninguém planeja um tropeço. Ninguém planeja tropeçar e cair. Isso acontece como um acidente. Eu saio de manhã, fico cabeça vazia, oficina do diabo, eu deixo a minha mente vazia, Satanás lança uma seta, né? E essa seta entra no meu coração, acabo pecando com a minha boca, falando, xingando, é pecado, né? E aí a pessoa que enxerga isso na minha vida acaba se escandalizando. Mas se as pessoas tivessem maturidade, se eu tiver maturidade, eu vou entender que todos nós somos passíveis de queda, não é? A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos buscar a santificação, nós precisamos buscar uma vida reta diante do Senhor, mas isso não impede que eventualmente, não como uma prática, não como um hábito, eu cometa alguma falha. Por isso a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Se nós pecarmos, nós precisamos confessar o pecado ao Senhor e nos purificar de toda injustiça. Então, é importante compreender a natureza humana. A natureza humana é caída, meu irmão. A nossa carne é caída. Então, o dardo do escândalo não vai atingir o teu coração se você não colocar o homem como Deus, não considerar o homem como isento de pecado. Quando você considera o pastor Renato como santo, você vai se escandalizar, com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Se você considerar o Renato como a sua santidade, você vai ter um problema sério, porque a decepção vai atingir o teu coração, o escândalo vai acontecer. Então, o dardo do escândalo, você pode evitar ele quando você tem o conhecimento de que a natureza humana é uma natureza caída e que eventualmente nós podemos pecar, mas podemos ser perdoados pelo arrependimento e pela confissão. Amém? E o dardo dos pensamentos malignos, esse é outro dardo também, que Satanás utiliza bastante. 2 Coríntios 10, 3 a 5 diz assim, porque embora andando na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Uma das principais situações que nós precisamos fazer,
e nós não fazemos, na maioria das vezes, é cuidar do que passa na nossa mente, o que passa na nossa cabeça, o que nós pensamos da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, durante todo aquele dia. O que será que passou na nossa mente? Né? Quando nós conseguimos dominar, controlar o que nós estamos pensando, nós conseguimos controlar tudo aquilo que os pensamentos vão produzir, irmão. Então a Bíblia fala assim, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu preciso controlar os meus pensamentos, porque os dardos dos pensamentos malignos, dos sofismas, né, ele aparece. Satanás, ele sopra um pensamento, parece um pensamento que veio de mim mesmo. Mas não veio do Renato, isso veio do diabo. Aquele pensamento, se ele não for tratado, se eu não prestar atenção naquele pensamento, se eu não filtrar o pensamento, ele pode contaminar a minha vida, ele pode contaminar as minhas palavras, ele pode contaminar o meu comportamento, minha reação, ela pode ser contaminada. Eu posso me tornar violento, eu posso me tornar murmurador, eu posso me tornar depressivo. O pensamento que ocupa a minha cabeça é importante. Eu preciso dominar o que eu ando pensando. E isso me lembra aquilo que nós estamos lendo, vendo, assistindo e ouvindo. Tudo aquilo que está entrando nos nossos sentidos, ele está indo para o nosso pensamento. E a gente sai dali pensando. Você assiste um filme, você sai daquele filme com pensamentos, você acessa a internet, você começa a navegar nas redes sociais, você também vai sair com alguns pensamentos. E aqueles pensamentos têm que ser filtrados, meu irmão. Eu tenho que perceber quais pensamentos eu tenho que cultivar. Quais pensamentos são bons para mim e quais não são. Por isso Paulo está falando, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Tem gente que não pode assistir vídeos que falam de política, porque a política está causando ira, está causando revolta, está causando divisão. Você está percebendo isso? Então, se a política polui o teu pensamento e você começa a se tornar uma pessoa militante da direita ou da esquerda, você tem que tomar cuidado com esse pensamento. Você precisa rejeitar esse pensamento, porque ele não vai fazer bem para você. Ele não vai fazer bem para você. Não vai gerar nada de bom. Então tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, se tem algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então eu preciso cuidar dos meus pensamentos para que esse dardo não atinja a minha vida. Amém, meu irmão? Então cuida daquilo que está na sua mente, no seu cérebro. O que você tem pensado o seu dia a dia? Seus pensamentos não podem ser lidos pelo diabo. O diabo não pode ler os meus pensamentos, mas ele pode soprar. Ele pode colocar alguma coisa no meu pensamento, né, sem que eu saiba que é ele que está colocando esse pensamento na minha vida. A mulher começa a pensar que o marido está atraindo, o marido começa a pensar que a esposa está atraindo. Por quê? Porque ele não está cuidando dos seus pensamentos. Isso vai gerar uma acusação, vai gerar uma briga, vai gerar desconfiança, vai gerar quebra da confiança e pode gerar até um divórcio. Tudo começou com um pensamento, uma desconfiança. As pessoas ficam paranoicas por causa do pensamento, as pessoas ficam neuróticas por causa do pensamento, meu irmão. Nós precisamos proteger esse órgão que é o cérebro. Proteja o teu cérebro, proteja o teu pensamento. A tua vida mental é importante. Por isso nós temos que meditar na palavra dia e noite. Dia e noite. Eu preciso meditar na palavra. Aí o dardo dos pensamentos malignos não vai me pegar. E para terminar, eu quero falar sobre o dardo
da tentação, dardo inflamado da tentação. Né? Então o tentador, Mateus 4, versículo 3, diz assim: então o tentador, se aproximando, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Né? Outro dardo que também é muito comum é o dardo da tentação. O que é a tentação? Tentação é quando nós temos uma carne que tem algo chamado concupiscência, que é um desejo de prazeres. Alguns têm prazer no sexo, outros têm prazer na ira, outros têm prazer na divisão, outros têm prazer no poder, alguns têm prazer na bebida, outros têm prazer nos vícios, e aí por aí vai. Então isso é a carne humana. O tentador, ele está fora da nossa vida, ele não está dentro de nós. Se você já foi liberto, se você já fez libertação, você já tirou os demônios da tua vida. Então os demônios ficam pro lado de fora, eles precisam entrar. Para que eles entrem, eles precisam de pecado, eles precisam que você peque. E aí eles lançam os dardos das tentações. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, o que o diabo está fazendo? Ele está lançando à distância um desafio. Ele está lançando à distância algo que Jesus teria que fazer para atender um desejo pessoal, que é o desejo da alimentação. Ele teve fome. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeira coisa, ele está colocando em dúvida a identidade do Filho de Deus. E se Jesus ele atende aquela tentação, então ele cai, porque ele está dizendo que o Pai falou para ele no batismo não era correto. Ou seja, o Pai falou: este é o meu Filho amado. Este é o meu Filho amado. Então a tentação, ela tenta tirar a nossa vida daquilo que Deus falou. Se Deus falou que você é o filho, você não pode sair dessa posição de filho. Se Deus fala que você é justificado do pecado, então você não pode sair dessa posição. O que Satanás faz? Ele lança a tentação sobre uma necessidade da tua carne, da minha carne. Necessidade de brigar, necessidade de ficar irado, as obras da carne, necessidade de prostituição, necessidade de impureza, de pornografia, necessidade de divisões, necessidade de beber, necessidade de fumar, necessidades, irmão, são necessidades da nossa carne. A nossa carne, ela é caída. Então ela vai tentar fazer com que nós atendamos aos desejos que ela tem, né? E cada um é tentado quando atraído pelo seu próprio desejo. Então o tentador lança o dardo inflamado da tentação. Para algumas pessoas, ela sente o cheiro do cigarro e aquele cheiro começa a mexer com ela por dentro. É um dardo inflamado. Né? Outras pessoas não podem ver mulher, outras mulheres não podem ver homens. Né? Isso é um dardo inflamado. Outras pessoas não podem sentir o cheiro da bebida, não podem assistir um comercial de cerveja, que elas já ficam com aquele desejo exagerado, já está latente na mente dela. É um dardo inflamado. Se aquilo não for tratado, meu irmão, se aquilo não for confrontado dentro da nossa mente, aquilo pode virar um pecado. Enquanto está no estágio da tentação, nós ainda podemos nos livrar do dardo, podemos apagar o dardo inflamado. Enquanto ainda está na fase da tentação, você pode parar o processo. Mas se nós não levantarmos o escudo da fé e não apagarmos o dardo da tentação, então fatalmente a gente acaba caindo, porque a nossa carne ela vai sucumbir, não tem como. Então eu preciso fazer o que Jesus fez, né? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Jesus está usando o escudo da fé. Ele crê na palavra de Deus. Ele crê. Então ele está levantando o escudo e está usando a palavra. E com a palavra, o tentador, ele se retira. Jesus não deixou a tentação virar uma ação. Enquanto está no estágio da tentação, você pode parar. Você pode pensar. Você pode impedir o avanço do processo do pecado. Antes que o pecado seja consumado, irmão, todos nós podemos apagar o dardo
inflamado da tentação. Amém, meu irmão, minha irmã? Então medita nessas coisas, né? Paulo falou assim, embraçando sempre o escudo da fé. Eu tenho que embraçar, eu tenho que colocar no meu braço. Eu não posso tirar do meu braço. Por quê? Porque eu preciso me proteger. Quem tem que me proteger da tentação? O escudo que Deus me deu. Quem pode me proteger da irritação? O escudo que Deus me deu. Eu tenho que usar o escudo, né? Então, se você já se perguntou por que essas coisas acontecem com você, por que eu caio, por que eu fico irritado, por que eu fico depressivo, por que eu fico assim, né? A pergunta não é essa. A pergunta de Deus para você é por que você não levanta o escudo da fé enquanto ainda é tempo dessas coisas não terem acontecido na tua vida. Então, levanta o escudo da fé preventivamente, irmão. Levanta o escudo da fé. Amém? Você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos. Não apenas alguns, mas todos os dardos podem ser apagados com o escudo da fé que está no teu coração. Amém, meu irmão? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra, ela traz esclarecimento. Quantas vezes eu caí em tantos dardos inflamados do maligno, quantas vezes isso aconteceu, Pai. E hoje, eu, olhando para a tua palavra, eu admito que eu errei, porque eu não usei o escudo da fé, e eu deixei com que o fogo maligno, o fogo estranho, ele se apegasse na minha vida, no meu casamento, em várias áreas da minha vida. Quero te pedir perdão, Pai. Eu quero pedir também que o Senhor, como Davi pediu para que o Senhor fizesse isso, que o Senhor adestre as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Que o Senhor não me deixe, Senhor, ser uma pessoa ingênua em relação a tudo que chega na minha vida, em tudo aquilo que chega de maneira exterior para a minha vida, para os meus pensamentos. Guarda, Senhor, os meus pensamentos, protege a minha mente, Pai, para que eu tenha proteção, segurança e paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida, que Ele tenha misericórdia da tua vida e que Ele te dê a paz. Né? Nós precisamos de muita paz, que a paz de Deus habite no teu coração, na tua família, na tua casa. Amém? Que você tenha um fim de semana maravilhoso, cheio da presença de Deus. Até a próxima. Deus abençoe.